Professora, podemos voltar um pouquinho no Vamos. tempo? Quer dizer, aquele momento Vamos. da criação da universidade, professor Edgar, um reitor duro, né? Duro. O senhor colocou isso, um reitor duro, que ficou durante tanto tempo como reitor. Como foi aquele período? Como a senhora viveu aquele período e como viu aquele período? Olha, eu vi aquele período como a universidade caminhando muito, é do fazer. Tem pessoas, né, tem gestores que são mais do refletir do que do fazer, não é? Mas o doutor Edgar era do fazer. Então, eu vi uma universidade crescer, vi uma universidade enfrentar as dificuldades e resolvê-las. Não só a estrutura física, não estou falando só a estrutura física, eu falo a estrutura administrativa e a própria estrutura acadêmica que contou com o Orlando Gomes, muito a Faculdade de Direito atuante, muito atuante, um Lafayette, um Calmon de Passos, gente atuante na área acadêmica, com médicos de grande porte, pensadores, não eram só médicos, eram indivíduos que refletiam o momento. Então, eu vi um momento assim. Quando eu digo duro, é porque ele realmente ele tinha uma linha reta e seguia aquela linha reta que ele determinava, que ele mesmo traçou para construir. E sabia como contornar para que não se saísse daquela direção, né? É como eu queria, e como eu via. E do ponto de vista, digamos assim, dos estudantes, que era... Eu via algumas observações, alguns comportamentos que eram críticos. Claro que havia reflexão crítica em torno disso. Porém, diante, digamos assim, dos fatos, dos atos, das coisas que aconteciam, né? Então, isso, de certa maneira, minimizava as críticas. É assim que eu via, nesse aspecto, né? E também uma coisa fantástica, a área de arte, que minimizou qualquer outra, as críticas feitas a ele. Sabe que foi a primeira universidade no Brasil a incrementar o estudo das artes. Vi grandes dançarinos, artistas, e a área de teatro, né? De dança, de música, grandes musicistas aqui, concertos maravilhosos. Então, culturalmente falando, não tem a menor dúvida, grandes conferências aqui. Culturalmente falando, a universidade realmente dava passos gigantescos, dava passos gigantescos. Não só na área digamos, de ciências sociais, mas na área de arte também não, mas na área técnica também. A Politécnica sempre foi muito respeitada no Brasil todo, né? Eu via dessa maneira. Sim, então, não sei se ele... Então, eu lhe digo honestamente, eu pessoalmente não acredito naquelas mulheres que dizem que conciliaram. Não, então eu conciliei também, nesse particular, conciliei. Tenho 5 filhos, tenho 7 netos, tenho 5 bisnetos, dou toda assistência a eles. Meus filhos todos se formaram, eu acompanhei todos, nunca faltei a reunião de pais, essas coisas fundamentais, procurei fazer o máximo que eu pude. Agora, honestamente, estive no hospital 3 vezes por fadiga, né? Hoje chama-se estresse, naquela época era fadiga, estresse, porque era muita coisa, né? Muita coisa. Bem, mas vamos adiante. Então, quando eu estava ensinando filosofia no Ipiranga, ensinando filosofia no Costa Pinto, ensinando filosofia no colégio de aplicação, que a Faculdade de Filosofia sempre teve um colégio de aplicação, sempre. E nesse particular, professor Nelson, eu tenho algumas considerações a fazer muito fortes. Eu acho que é o seguinte, o licenciando, os cursos, e já disse a professora Celi, como digo a todos que me procuram a respeito, eu acho que a universidade deveria dar mais importância às licenciaturas, porque o aluno sai muitas e muitas vezes, eu sei porque muitos me procuram,
sem nenhum manejo de classe. Eles precisam ter um estágio. Naquela época, eu tinha um convênio com a Secretaria de Educação. E aqui dentro tinha um centro de estágio. Então, o aluno, no momento, eu estou falando pedagogia, mas estou falando mais a parte de licenciatura, nesse momento. Então, o aluno licenciado em filosofia, por exemplo, eu fui professora de metodologia e prática de ensino de filosofia, eu ia assistir a aula, eu planejava com o aluno, eu ia assistir a aula do aluno, eu fazia a crítica do aluno e ainda aconselhava a professora regente de classe. Era assim que eu trabalhava quando eu fui. E é assim que eu acredito, porque eu acho que não é possível que os licenciados saiam sem saber dar uma aula, sem enfrentar uma classe, sem um manejo de classe. Não é possível isso. Isso eu acho que grande fracasso da formação do professor, e o doutor Roberto Santos concorda comigo, nós discutimos muito sobre isso, porque eu sou presidente de honra da Academia de Educação e discutimos isso, fizemos até seminários para poder ver se trouxemos professores com experiência. Isso eu já estou agora, no presente, presidindo a academia, sou presidente de honra porque eu não aceitei a presidência, porque já estão mais agora com 87 anos, não dá. Então, eu aceitei ser a presidente de honra para discutir os assuntos. E fizemos seminários para atualizar os professores do Estado, da Secretaria de Educação, tanto municipal como estadual. E trouxemos experiências magníficas. Os alunos precisam de quê? Precisam um pouco de modelos. E o colégio de aplicação era o ambiente ideal para isso. E como foi a experiência da senhora no colégio? Foi magnífica. Aí eu fiz vários projetos inovadores no colégio de aplicação.